Em 1894, há pouco mais de um século, nascia Berta Maria Júlia Lutz, a paulistana que protagonizou talvez a maior conquista na luta pela participação das mulheres brasileiras na política, o direito ao voto. Depois foi eleita deputada federal e continuou batalhando pela igualdade de gêneros. Desde 2001, todo ano, o Senado homenageia pessoas que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos femininos com o diploma que leva o seu nome, Diploma Berta Lutz. E para conversar comigo hoje sobre equidade entre homens e mulheres, está aqui no estúdio a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, que foi uma das premiadas neste ano. Seja muito bem-vinda, Ilana. Muito obrigada, um prazer estar aqui na TV Senado, na nossa casa. Ilana, você ocupa o cargo de diretora-geral do Senado desde 2015 e a sua gestão ela tem sido marcada por várias ações efetivas pela equidade de gênero, de raça também, né? Na luta, no combate contra o assédio, violência contra a mulher. Eu queria que você falasse um pouco dessas iniciativas sob a sua gestão e se a gente tem tido resultados efetivos. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que o Senado deve ser, internamente, sobre o ponto de vista administrativo, aquilo que ele busca construir a partir da sua ação legislativa. Quando a gente fala das variadas normas aprovadas em relação às questões de equidade de gênero, às questões de raça, a gente faz porque a gente acredita que essas são normas que vão melhorar as questões de mulheres, negros, pessoas LGBTQIAP+, as questões de acessibilidade. E essa mesma vontade que a gente tem para trabalhar para fora, ou seja, construir um Brasil com mais igualdade, com mais oportunidade, a gente faz internamente. E aí a gente passa a ser uma organização que a gente espelha dentro e fora a mesma imagem, a mesma identidade. E é baseado nisso que a diretoria-geral, na verdade desde 2011 e mais fortemente a partir de 2015, quando eu assumo a direção-geral da casa, busca ter uma série de ações na parte de gênero, na parte de raça, na parte de etarismo, na parte de LGBTQIAP+, em todos esses vieses, para que a gente possa realmente ter um mundo igual, para que a gente possa ter um mundo diverso. É bem verdade que essa diversidade ainda é um objetivo a ser atingido, mas nós já caminhamos bastante em direção a ele. Pois é, e uma das ações que teve uma grande relevância foi aquela da cota, né? Da gente reservar, das empresas que prestam serviço para o Senado, reservarem 2% para mulheres que sofrem violência doméstica, né? O que está por trás disso? Qual que é a correlação entre mercado de trabalho e a mulher que é vítima de violência doméstica, que está nesse ciclo de dependência de um homem? O que a gente sabe é que a saída do ciclo de violência é algo difícil. Primeiro é difícil porque a gente precisa entender que aquele que é hoje o agressor, um dia foi o príncipe encantado da mulher. Aquele hoje que causa insegurança, que causa violência, que traz agressividade, que machuca, um dia foi aquele que a mulher quis que a protegesse, que a desse conforto. Um dia foi o marido, o namorado. Então, sair desse ciclo de violência é muito complexo, porque envolve uma série de questões emocionais. Mas uma vez que a mulher consegue dar um passo para fora, ela não pode ser impedida de sair desse ciclo por causa da dependência econômica. É importante que se diga que não é só a independência econômica que tira a mulher do ciclo de violência, mas a falta de independência dificulta que ela saia. Então esse é o objetivo da cota, né? Essa cota visa dar àquelas mulheres que são vítimas de violência uma oportunidade de independência econômica para que elas não tenham que voltar, né, à convivência com o agressor por não terem condições de se sustentar. E essa cota ela é excelente para as mulheres que fazem parte dela, mas ela foi excelente também para o Senado. Sabe por quê?
Porque os temas de violência são temas duros, pesados, que a gente não gosta de conviver. Às vezes não tem jeito, a gente vê na televisão, vê no portal, e bem rápido a gente quer desligar e mudar de assunto. Sim. Às vezes até porque a gente não quer ter pesadelos com aquilo. Quando essas mulheres vieram para dentro do Senado, esse passou a ser um assunto que o Senado tem que conviver o tempo todo. E aí o Senado teve que mudar. E aí vem os trabalhos de assédios, vem os trabalhos de respeito no ambiente de trabalho, porque a gente teve que se transformar num ambiente que seja receptivo a essas mulheres. E quando ele se torna receptivo a essas mulheres, ele se torna receptivo a todos e todas que trabalham e colaboram com o Senado. E essa iniciativa, ela até entrou agora na lei de licitações, na legislação brasileira, 21, né? Exatamente. Começou no Senado em 16, em 18 nós fomos apontados como uma iniciativa de empreendedorismo social pela revista Marie Claire e o Instituto Avon. Em 21, a nova lei de licitações, que substitui a 8666, colocou o mesmo dispositivo que a gente tem na lei de licitações e na sua justificativa reconheceu o ineditismo do Senado e agora, no Dia da Mulher, o governo Lula lançou um decreto também reproduzindo essa iniciativa. Eu acho que um bom exemplo de uma política administrativa que virou uma política pública. Ilane, e quais são os desafios, né, da gente ter uma equidade no serviço público? Porque eu até, assim, trouxe uns dados que mostram que não é fácil, né? Uns números do estudo do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, né, que foi divulgado no Dia da Mulher, que mostra que a participação das mulheres no serviço público, em cargo de chefia, por exemplo, é ainda 33% de todo mundo, né, todos os servidores públicos. Qual que é o desafio? Porque é difícil, Bom, o primeiro desafio é que a mulher passe no concurso público. E por quê? Porque para passar num concurso público exige tempo de estudo. E a gente sabe que a mulher ainda tem a dupla, a tripla, a quádrupla jornada, né? Então a mulher sai do seu ambiente de trabalho e vai cuidar dos filhos, cuidar das questões domésticas. E que horas que vai estudar para passar no concurso? Por aí já tem a primeira barreira, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, no recente concurso que o Senado fez, as primeiras colocações são das mulheres. Mas elas ainda são minorias. Por quê? Porque é difícil para a mulher estar em paridade de chances de estudar. E como a entrada no serviço público é por concurso, isso é definidor para a quantidade de mulheres que entram. Bom, uma vez que você entrou, você começa a subir na carreira. E aí é uma tendência de se ficar nos estratos médios da carreira, que é o que a gente chama de teto de vidro, né? Porque ao subir na carreira, é necessário uma dedicação, uma jornada que muitas vezes não se coaduna com as necessidades da maternidade. E aí a gente vê que as famílias não funcionam de forma equânime. Por quê? Porque o homem tem as oportunidades e o apoio doméstico para ficar o tempo, para ir no happy hour, para viajar, para poder fazer aquilo que é necessário de network para alcançar postos mais altos. E a mulher, e eu vou dizer até que acontece comigo, sai do trabalho correndo para chegar em casa. E para quem tem filho pequeno, a minha menor hoje tem 11 anos, sabe que é duro chegar em casa e ver que seus filhos já foram dormir. Né? E que não foi você que contou a história. E que não foi você que deu um beijo de boa noite. Né? Então, há um custo ainda maior para a mulher, há um custo de entrar, porque você não tem paridade de oportunidade, há um custo de subir na carreira. E depois de tudo isso, quando, vamos dizer, você chegou, como eu cheguei, né, passou o teto de vidro, há ainda uma certa solidão de poder, né? Ou seja, do meu lado eu tenho outras mulheres para compartilhar, eu tenho outras mulheres para serem redes de apoio, e se eu olhar hoje, pensar na Câmara dos Deputados, no TCU, no STJ, no STF, no TSE, nenhuma diretora-geral mulher. Nenhuma? Nenhuma, todos homens.
né? Então, tem aquela coisa tipo, bom, cheguei, com quem eu vou compartilhar agora as dificuldades? Né? Quem vai me ladear? Quem vai me dividir comigo as minhas dúvidas? Não tem. Então, eu acho que são 3 estágios e 3 barreiras. É claro que tudo começa com a barreira de baixo. E por isso que eu tenho uma opinião muito franca que a gente começa a equidade em casa mesmo. Porque se você não tem na sua casa realmente um esquema que entende que mãe e pai são iguais, mãe e pai têm todas as mesmas responsabilidades, mãe e pai podem realmente se dividir nos cuidados com as crianças, nos cuidados domésticos, fica difícil. E veja que cruel porque às vezes isso joga mulheres que têm muito interesse no mercado de trabalho em subir na carreira para longe da maternidade. Tem um exemplo que eu dou porque é meu e eu posso dar. Quando nasceu minha filha menor, fiquei quase 1 ano fora. Se a minha organização, o Senado, tivesse entendido que a minha opção naquele momento, pelo 1º ano da Clara, significava que eu não tinha valor para a organização, eu não era diretora-geral. Então é importante que as organizações também entendam, né, que o vínculo com o serviço público é longo e que os servidores e servidoras vão passar por várias fases na vida. Que nós precisamos dialogar nessas diferentes fases. E você mencionou essa coisa do exemplo, né, de dar para os filhos que o pai e a mãe têm os mesmos papéis, né, papéis dividem as tarefas, né, e como mostrar isso para os filhos, mas e na hora de falar para o filho quais as obrigações que eles têm? Isso também tem que ser igual. Tem que ser igual, né, para o filho homem, filha mulher, né? Claro, mas me surpreende que a gente ainda tem que discutir isso, porque isso é límpido e claro, né? Por acaso o homem não vem com 2 mãos, que nem a mulher não pode lavar a louça, por quê? Né? Ele não tem a mesma capacidade, ele não pode aprender a botar a roupa para lavar, a tirar da máquina, dobrar, passar. Absolutamente igual, absolutamente igual. E no seu dia a dia, atuando no trabalho mesmo, indo para o lado do trabalho, você como diretora-geral do Senado, você sente ainda, tem um estranhamento por parte de algumas pessoas, ou isso tem melhorado? Como é que foi no início? No Senado não tem, porque eu sou diretora-geral há muito tempo. Né? No início tinha? E eu ouso dizer que hoje, para mim, nem no serviço público tem, porque como o Brasília, o serviço público é muito concentrado, muitas pessoas já sabem que eu sou diretora-geral do Senado, então não causa estranhamento. Mas já causou, né? Então, muitas vezes eu percebo que que querem descobrir como é que a mulher chega num posto de liderança e querem intuir que não foi simplesmente pela capacidade de trabalho, que houve alguma outra ligação, alguma outra motivação que a levou para lá. Depois, há uma tendência isso já aconteceu comigo, de uma dificuldade de alguns colegas em aceitar que a chefe era mulher. E existem algumas formas de tentar fazer com que você morda a isca de ir para o lugar da objetificação. Uma vez eu estava numa reunião com um grupo de colegas, eu chefiando a reunião, e o colega olhou para mim e disse: que bonito esse seu sapato. Eu disse: amigo, a reunião é em cima da mesa, não é embaixo. Mas era claramente uma isca para ver se dizer assim: não, você é um pedaço de carne, você é um objeto, então nós vamos te desprover dessa função de liderança e vamos te colocar nessa função de objetificação. E é isso que parece que chama a atenção, né? Não são os atributos próprios do trabalho, né? Parece que é isso que vai chamar a atenção. E é nessa hora que você tem que dizer: olha, a reunião é aqui em cima, e depois chega chamar o amigo e dizer: amigo, deixa eu lhe dizer, eu sou sua chefe, gosto de você ou não. Se você não gosta, saia você, porque eu não vou sair. Né? Nesse caso, a pessoa acabou saindo realmente. Né? Mas exige também uma certa firmeza em não se abater, pelo menos publicamente, porque não quer dizer que a gente intimamente não se abata com isso, mas naquele momento não deixar se abater e dizer: olha, se alguém aqui tem que sair é você, não eu. Porque esse lugar é meu e eu conquistei. Né? Então ainda existem, claro que depois de um tempo isso
isso deixa de acontecer. Ilana, e você também é idealizadora da Rede Equidade, né, que é formada por 11 órgãos públicos federais que buscam lutar por isso, pela inclusão de gênero, raça no serviço público. Como é que funciona essa rede? Primeiro, assim, nós, o Senado é um grupo de pessoas. Talvez eu seja a pontinha mais visível desse grupo de pessoas, mas eu só a pontinha. Quando você puxar, você vê que tem toda uma rede de pessoas que trabalham com isso e não só mulheres, né? A rede foi uma tentativa nossa de fortalecer uma troca de experiências, uma troca de informações, um apoiamento, né? E até uma oportunidade de fazer uma mentoria de parte a parte, porque, como eu te falei, às vezes o lugar da liderança pode ser um lugar solitário. Hoje nós temos 11 órgãos públicos federais, dos 3 poderes, do judiciário, do executivo, do legislativo, e até o final do ano queremos chegar a 20. Né? E o importante é que a gente trabalha junto, a gente faz eventos em todos os órgãos, a gente troca experiências. Isso começou especialmente porque nós tínhamos uma vontade muito pontual, que era pegar o nosso plano de equidade de gênero e raça, que só o Senado tinha, e explicar para os outros como é que se fazia. Porque a gente percebia que na hora que a gente deu organicidade, na hora que a gente tem um compromisso de ter metas, de ter objetivos, né? As coisas andavam mais fáceis. Então, como a gente demorou, mas chegou no formato, a gente queria dizer para os outros, olha, peguem esse formato, que esse formato poupa tempo, poupa sofrimento, já é um caminho que a gente fez. E a gente viu que muitos órgãos vinham nos procurar e a gente queria que aqueles órgãos também se conhecessem entre eles. Aí veio a ideia da rede, que foi efetivada há um ano atrás, e que a nossa ideia até no final desse ano ter 20 associados. E o nome dela é Rede Equidade. Rede de Equidade de Gênero e Raça. Equidade de Gênero e Raça. Eu queria até que a gente aproveitando para falar da diferença entre o termo equidade e igualdade de gêneros. Então, é legal a gente mentalizar aquela figurinha de 3 crianças de alturas diferentes tentando ver um jogo de futebol. Se eu dou um banquinho do mesmo tamanho para as 3, a mais alta, legal, vai ver o jogo de futebol. A média e a mais baixa vão continuar olhando para a parede. Eu dei um banquinho igual, eu tratei os 3 com igualdade. O mesmo banquinho da mesma altura para os 3. Mas se o objetivo é que os 3 vejam o jogo de futebol do outro lado da cerca, talvez o tamanho do banquinho tenha que ser diferente. Não resolveu, né? Então eu vou dar um banquinho um pouco maior, porque é mais baixinho, um banquinho médio, porque tem altura mediana, e um banquinho menor, porque é mais alto. De tal maneira que os 3 vão chegar na mesma altura e poderão enxergar do outro lado da cerca o jogo de futebol. Isso é equidade. É dar a cada um o que cada um precisa, na medida em que precisa. Né? E não há dúvida que hoje nós precisamos de equidade, porque homens e mulheres não são tratados iguais, portanto, nós precisamos de medidas diferentes, que é o que a gente chama de políticas de discriminação positiva para homens e mulheres. Para chegarem no mesmo patamar um dia. Aí na hora que a gente for todo mundo da mesma altura, aí o banco é o mesmo. Aí é igualdade. E, bom, a gente também, eu queria comentar com você sobre esse projeto de equiparação salarial que o presidente Lula assinou agora e que foi até sugestão da ex-senadora Simone Tebet, sobre a gente precisar de propor uma lei para isso, né? É preciso propor uma lei. É assim, é alegre, triste e surpreendente. A parte surpreendente é que houve um projeto de lei que passou no Senado, passou na Câmara, chegou no Executivo e voltou para a Câmara e lá ficou. Então é surpreendente que a gente já tenha feito todo esse caminho legislativo e não tenha dado certo. É triste pelo motivo que você falou aqui, e a gente precisa disso. Mas é alegre que, já que a gente precisa, então a gente vai ter. Porque, por incrível que pareça, tem coisas que acontecem, cara. Acontecem da mulher engravidar, voltar de licença maternidade e ser desligada. Sim. Porque as empresas acham que mãe
não têm a mesma capacidade, não têm o mesmo tempo. E aí eu pergunto, a maternidade não ensina nenhum valor, não dá nenhuma experiência que seja importante no campo organizacional? Todo mundo que tem filho sabe que o bebê nasce desse tamanho e é uma coisa desse tamanho que acaba com toda a organização de vida que você tem. Você acordava às 7, fazia ginástica de 7 às 8, trabalhava de 8 ao meio-dia, almoçava de meio-dia às 2, ia de 2 às 6, depois reunia com os amigos, chegava em casa, tomava banho e dormia. Pense numa coisa pequenininha que bagunçou o coreto total. Você aprende a viver, né, com variáveis incontroláveis. Não tem nada melhor para a gestão do que gerir variáveis incontroláveis. Afinal de contas, gerir variáveis controláveis é um talento. As incontroláveis, então, e isso se aprende com a maternidade. Né? Então, é uma visão que ainda hoje existe e que é surpreendente que exista, mas existe. Então, é necessário que se diga, se você contrata homens e mulheres para fazer a mesma coisa, eles têm que receber a mesma coisa. Ilana, o diploma Berta Lutz foi entregue no dia 8 de março, no Dia da Mulher, no plenário do Senado, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa homenagem foi feita a você e mais outras 6 personalidades, né? Como a presidente do STF, ministra Rosa Weber, a jornalista Glória Maria, que faleceu agora em fevereiro, a diretora executiva do Instituto Igarapé, a Ilona Zabó. Com que sentimento você recebe esse prêmio? Primeiro, eu acho que assim, foi uma alegria muito grande. Hoje eu explicava, porque normalmente a gente busca exemplos e valorizar aquilo que está fora, né? E o Senado buscou valorizar aquilo que está dentro, né? E na minha pessoa, o Senado homenageou todo mundo que trabalha com essa pauta no Senado. Foi um reconhecimento que lá fora tem coisas muito boas sendo feitas, mas que aqui dentro também tem, né? E eu acho que o Senado hoje, ele trabalha com um clima organizacional muito positivo. A gente vê uma unidade, um senso de comunidade no Senado. E esse senso se reflete quando um grupo de senadores e senadoras resolve escolher entre todas as pessoas que podiam ser homenageadas e podiam ganhar essa distinção, uma servidora da casa. Te confesso que esse ano eu fiz 25 anos de Senado e foi um coroamento muito bacana dessa carreira. Legal. Na sua opinião, Ilana, o país tem avançado de maneira satisfatória e até numa velocidade satisfatória para a equidade, para a igualdade entre os gêneros, ou ainda está muito abaixo do que deveria ser? A ONU Mulheres até divulgou aquela estimativa, né, de que no ritmo atual o mundo vai levar 300 anos para a gente conseguir essa igualdade. O que você pensa sobre isso? Eu acho que quando a gente olha sobre o aspecto da mulher estar presente em todos os cenários da sociedade, a gente avançou bastante. Tem mulher que é piloto de avião, a gente fez uma reportagem aqui no Senado na primeira mulher que dirigiu a escolta do presidente do Senado. Então, hoje as mulheres estão em todos os segmentos, ok? Avanço grande, né? Mas não na mesma representatividade dos homens, e a gente pode começar olhando para o plenário do Senado Federal, que apesar de neste momento estar com a sua maior bancada feminina, 15 senadoras, ainda é 15 em 81. Então nós precisamos caminhar muito, né? A gente vem caminhando, não há dúvida. Se comparado com 1894, quando Berta Lutz nasceu, caminhamos um tantão. Hoje é impensado você dizer que uma mulher precisa de autorização de um homem para trabalhar, ou para viajar, ou para dirigir, ou para votar, ou para ser votada. Realmente essas coisas são impensadas, né? Mas há aí, talvez, as grandes conquistas, como votar, como ter liberdade, como poder fazer concurso público, como poder atuar, entrar nas Forças Armadas, foram feitas. Mas há uma sintonia fina
que ainda nos causa espanto. E eu digo isso porque passamos recentemente pelo Carnaval, né? E a gente observa que o país todo passa uma semana no Carnaval discutindo o tamanho da calcinha, do biquíni, da fantasia, da moça que saiu na escola de samba, se ela saiu com os peitos de fora ou não, se tinha tapa-sexo ou não. Quer dizer, a gente volta numa rapidez, essa que é a pauta, né, do Carnaval, de objetificar a mulher, de entender ela como um... Mas a gente volta numa rapidez, assim, parece que a gente anda devagar para frente e volta rápido para trás. Né? Só faltou voltar a propaganda da cerveja, né? O que é bom é uma mulher quente e uma cerveja gelada, né? A gente não voltou tudo isso, ainda bem. Que a gente, pelo menos, não tem esse retrocesso, né? Não volte tão rápido. Porque isso exige da mulher sabe aquele sempre alerta do escoteiro? Isso acaba exigindo da mulher estar sempre alerta e, às vezes, cansa ficar sempre alerta. Tá bom, Ilana, te agradeço muito pela participação aqui. Te parabenizar de novo pelo prêmio Berta Lutz esse ano. Muito obrigada e eu espero que a gente tenha muitas e muitas pautas e as próximas, quem sabe, a gente discuta as novas conquistas de equidade. Tomara. Obrigada. E agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esta entrevista, acesse nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.